Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a essência do Shintoísmo, a tradição espiritual do Japão, o pensamento predominante no Japão do Motohisa Yamakage. Essa obra aqui, ó. Essa aqui é a religião oficial do Japão, a religião predominante. Vamos conhecer um pouquinho dela, né? Parabéns ao editor Ricardo Riedel por colocar à disposição dos brasileiros este livro indispensável para quem gosta do Japão e dos assuntos nipônicos. O Shintoísmo é a alma do povo japonês e contém a essência de todas as religiões tradicionais a quem tiver seus sentidos despertos para perceber tal verdade. Como diz o título, ele é o coração espiritual do Japão. Tive muita sorte em ter tido a oportunidade de conhecer o Shintoísmo por meio do Aikido, uma luta, uma arte marcial. E sou imensamente grato ao monge Masanao Ueno, que na década de 80, por 3 anos, me ensinou Aikido de coração para coração, passando-me o conhecimento além das palavras, como dizem os japoneses, na forma Ishin Denshin. Graças a isso, sem dúvida, sou hoje um cristão melhor, muito mais consciente do que são o cristianismo, o judaísmo e dos ensinamentos de Jesus. Mais consciente do que são o cristianismo, o judaísmo e dos ensinamentos de Jesus. Repito aqui as palavras de um líder shintoísta. Após cada reflexão, nenhum meio para o estabelecimento da paz mundial pode ser encontrado, senão a tolerância recíproca. De antemão, cada pessoa deve examinar-se e, de modo algum, acusar os demais de cultivar em si desmedido devotamento. Deve tratar as coisas colocando-as acima de seu próprio interesse e ser bastante generosa para perdoar qualquer falta. Hoje eu sei que, apesar do Aikido poder ser praticado apenas com o objetivo de se aprender uma arte marcial ou melhorar a saúde, é também uma excelente maneira de se aprender o que se ensina no Shintoísmo. Ficarei muito feliz se os milhões de brasileiros que ainda praticam religião em nosso país, de modo inconsciente, pudessem perceber, por meio da leitura desta obra, e principalmente colocar em prática como se faz treinando Aikido, que Deus não é algo para se acreditar, mas para se constatar como uma realidade em tudo que está dentro e fora de nós. E que há leis que, se percebidas e seguidas, podem nos tornar muito mais saudáveis, realizados e felizes. O Aikido contém a essência do Shintoísmo, que, por sua vez, é a mesma das religiões e caminhos tradicionais. Os do Mishi, e essa essência nada mais é do que perceber, reverenciar e seguir o que chamamos de Deus, mas sem depender da filosofia e da lógica para isso, desenvolvendo a consciência, integrando o corpo, emoção, mente e espírito, e nos sintamos filhos de Deus, Kami, que é as divindades, sem que precisemos depender apenas da fé para isso. Não é necessário conhecer e entender o Shintoísmo para aprender Aikido, basta praticá-lo. Mas para compreender intelectualmente os princípios deste caminho marcial, isto é imprescindível, segundo Kanagara Tamashi Hayamazi, do Sihan Wagner Bull, diretor técnico da Confederação Brasileira de Aikido Brasil, Aikai. Então, o prefácio diz o seguinte: o objetivo desse livro é expressar a essência do Shintoísmo, especialmente seus aspectos espirituais, em termos facilmente acessíveis ao leitor interessado. A palavra Shintoísmo traz, inevitavelmente, à mente da maioria das pessoas imagens de um santuário. Para elas, o santuário é um lugar onde as pessoas vão em datas festivas, fazem orações, veneram o Kami, ou vão para os rituais de passagem de 7, 5, 3 e 3 anos, Shishigo-san. O papel do santuário se estende a áreas mais mundanas, mas não menos cruciais da vida. Cartões de bênção são dados a pessoas que precisam sentir confiança para fazer provas, por exemplo, ou dados a motoristas como uma defesa psicoespiritual contra os perigos da estrada. Para pessoas de todos os credos, os Sinin congregam-se em santuários shintoístas para receber o Ano Novo. Os santuários modernos suprem grande variedade de necessidades individuais ou coletivas, algumas de caráter ostensivamente espiritual ou religioso, outras mais sutis, refletindo a espiritualidade da vida diária, que transpassa todos os aspectos da experiência ou das experiências humanas. A união entre o sagrado e o mundano é uma característica distintiva do Shintoísmo. A essência do Shintoísmo é encontrada em nosso relacionamento e interdependência com o Kami.
Ou, em outras palavras, o shintoísmo é o caminho por meio do qual buscamos nossa realização completa como seres humanos, adquirindo as nobres características do Kami, que é a divindade. Essa possibilidade está aberta a cada pessoa, mas precisamos primeiro nos sintonizar com o espírito do Kami, que é, em si, idêntico à essência do shintoísmo. A nossa confusa era moderna, o materialismo é a força dominante, e uma conversa sobre o mundo invisível, sobre o reino do espírito, nem sempre é bem recebida. Mas o shintoísmo não estaria completo sem esse aspecto de mistério. Existem muitas evidências, especialmente em sociedades supostamente avançadas, como a do Japão e a ocidental, de uma crescente insatisfação com o que é puramente material e com a racionalização restritiva, e disso resulta o interesse pelo que é misterioso, associado com o desejo de reconexão com o reino espiritual. Como um sistema orgânico em evolução no que diz respeito a valores espirituais, o shintoísmo está preparado para satisfazer essas necessidades humanas básicas. Nesse ponto, o Koshinto, que significa o shintoísmo original dos tempos antigos, torna-se especialmente importante. Ele promove o treinamento independente espiritual e também o treinamento espiritual mental de cada pessoa pela melhoria do seu caráter. Por meio do Koshinto, um método sistemático de treinamento foi passado de mão em mão desde os tempos antigos. O santuário institucionalizado existe para serviço de rituais e orações que refletem os rituais da vida diária. Por ser uma necessidade, ele responde às questões diárias e práticas, mas não dá ao interessado um método sistemático de cultivação mental e espiritual. O Koshinto, por contraste, permite que o aprendiz pesquise além da superfície ritualizada para compreender o que o shintoísmo é na realidade e que ele seja tocado pela luz do espírito do Kami, da divindade. Os tipos de shintoísmo, Koshinto ou shintoísmo Yamakaji, foram-me passados através de diversas gerações. O shintoísmo Yamakaji contém o conhecimento das cerimônias, maneiras, rituais, métodos de adivinhação, medicina tradicional, entre diversas outras coisas. É uma maneira de conhecimento inclusivo e compreensível sobre a qual fala este livro em alguns temas. O propósito é dar ao leitor uma visão geral para que ele tenha a condição de posteriormente praticar treinamentos mentais. Por exemplo, não vou explicar detalhadamente os preceitos de rituais e de orações para o Kami, porque isso pode ser encontrado em outros lugares. A história do antigo Koshinto também é, em geral, omitida neste texto. O shintoísmo é a consciência que permeia a mentalidade japonesa, a fundação da cultura japonesa e de seus valores. A sociedade japonesa ainda está confusa e um dos sintomas é a proliferação de cultos bizarros e de seitas. Assim, é importante para os japoneses que eles redescubram sua essência espiritual e suas raízes culturais, para tornar esse fato uma fonte de coisas boas para toda a humanidade. Realmente espero que meu livro os ajude a atingir essa meta. Só um pouquinho aí da essência do shintoísmo, a tradição espiritual do Japão, o pensamento shintoísta e do Motohisa Yamakaji. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também os seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.